Eu quero que você leia o versículo 17 e depois nós vamos para Êxodo 14. 17 diz assim: quando o faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse ele: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Assim Deus fez o povo dar meia volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. E os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. O capítulo 14, versículo 13 até o 15, até o 16. O 14 do 15 ao 16, do capítulo 14, versículo 13 em diante, aí até o 16, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Conduza, Senhor, a tua palavra, manifesta o teu reino nesse lugar. E que nós não saiamos daqui como nós entramos, Senhor, mas que a tua palavra traga vida ao nosso coração. Respostas do Senhor possam nos alcançar nessa manhã. Que o Senhor possa fazer uma obra de vida, de poder, de restauração. No nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Queridos, a palavra que nós iniciamos a ler, ela fala a respeito de quando Deus, ele tira o povo do Egito, né? Aquele povo, o próprio Deus deu uma revelação para Abraão que chegaria um momento onde o povo seria levado para o Egito e lá eles se tornariam escravos, né? O povo, ele vai na época de José como governador do Egito, mas José também, ele sabia que um dia aquele povo seria resgatado pelo Senhor. A primeira coisa que eu entendo é que Deus, ele sempre está se revelando para aqueles que o buscam. Sempre Deus está falando, ministrando àqueles que esperam nele, àqueles que têm um coração no Senhor. Então, todas as coisas que muitas vezes vai acontecer na nossa vida, de alguma forma, Deus traz a revelação. E a primeira coisa que eu quero trazer nessa manhã é sensibilidade à voz do Espírito Santo. Sensibilidade à direção do Senhor. Sensibilidade àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Porque se a gente não estiver sensível à voz do Senhor, a gente se perde muito fácil no caminho. A gente se esquece muito rápido daquilo que Deus fez por nós. E eu já falei aqui algumas vezes, mas eu quero falar novamente a respeito de você criar memoriais na presença de Deus. Queridos, todas as vezes que você tiver uma resposta de oração, todas as vezes que Deus falar com você, todas as vezes que Deus cumprir uma promessa, pega um caderno profético, eu tenho vários aqui. Pega um caderno e escreve aquilo que Deus está fazendo na sua vida, tá? Escreve um memorial a respeito dos feitos de Deus. Para que em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, em tempos de lutas, que Satanás vier sobre a sua vida para dizer: não tem jeito mais. Acabou o caminho, acabou a opção, vocês vão morrer. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente está diante de um mar enorme. Muitas vezes na nossa vida nós estamos com o inimigo atrás,
e o mar na frente, você não tem para onde ir. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos literalmente em um beco sem saída. Muitas vezes na nossa vida, a gente se vê em lugares que você acha assim, olha, não tem jeito. Não tem possibilidade, não tem condição. Eu não tenho forças mais para prosseguir, para caminhar. E é nesses momentos, queridos, que a gente pega o caderno profético de Deus ali que falou, que gerou vida, que gerou transformação, e você começa a ler aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus operou. Isso traz fôlego. Isso traz fôlego. Eu lembro de um louvor do Sérgio Lopes. Só quem é crente dinossáurico que vai lembrar do Sérgio Lopes. Que o louvor dizia: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já... Eu acredito, queridos, quantas vezes o Senhor já nos livrou, resgatou, transformou, restaurou. Então, quando você tem na sua memória os feitos de Deus, você consegue, mesmo diante do mar, mesmo diante dos inimigos, não entrar em pânico, em desespero. O que muitas vezes tem gerado muitas questões emocionais nessa geração? Pânico, medo, desespero, angústia, aflição. Quantas vezes as pessoas elas estão diante de uma dificuldade e ela fala assim, olha, aqui não tem mais jeito. E ela começa a declarar que realmente não tem mais jeito. E ela vai viver o quê? Aquilo que ela está declarando. E essa palavra ela fala assim, olha: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã é que, além de um memorial que você precisa ter diante da presença de Deus, para que você não se esqueça dos feitos de Deus na sua vida, é que nem sempre Deus vai te guiar pelo caminho mais curto. Nem sempre Deus vai permitir que você passe pelo caminho mais fácil. Isso é interessante, queridos. Isso é muito interessante. Porque sinceramente, eu escolheria o caminho mais curto. Eu já faço a medição ali. Eu falo assim, olha, isso aqui é mais rápido, isso aqui é mais prático, isso aqui é melhor. Então eu vou por aqui. Só que Deus não pensa como nós pensamos. E nem sempre Deus vai permitir que eu e você atravesse o caminho mais curto. Atravesse o caminho mais fácil. Sabe por quê? Que muitas vezes Deus não permite que nós atravessemos o caminho mais simples, mais prático e mais fácil. Porque diante das dificuldades e das pedras do caminho, Deus nos ensina, Deus nos orienta, Deus nos capacita, Deus nos fortalece, Deus nos dá fôlego, Deus nos ensina, Deus nos molda mediante o caminho, mediante a jornada. E esse povo, eles precisavam, queridos, tirar uma mentalidade escrava. Esse povo, eles tinham nascido no Egito, esse povo aqui. Esse povo, eles tinham aprendido desde a infância a ser escravo. Esse povo, eles tinham conexões neurais de escravidão. Eles tinham conexões neurais de pobreza, de falta, de necessidade, de vida difícil, de escravidão, de surra, de vergonha, de angústia, de desespero. E a maior obra que Deus precisava fazer naquele povo não era arrancá-los do Egito. Não era.
Para Deus isso era muito prático, era muito fácil, era muito... A maior obra que Deus precisava fazer dentro dessas pessoas era uma obra interna, era uma obra mental, era uma obra de mentalidade. Deus arrancou esse povo do Egito. Mas o Egito não foi arrancado desse povo. Deus arrancou esse povo da escravidão. Mas a escravidão não foi arrancada deles. E por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque a nossa maior necessidade, presta atenção, a nossa maior necessidade não é a mudança da nossa circunstância. A nossa maior necessidade não é a mudança das situações, circunstâncias, problemas, dificuldades. A nossa maior dificuldade não é sair da terra da escravidão, não é sair do Egito, não é se desfazer de Faraó, não é vencer os inimigos. A nossa maior dificuldade é a nossa mudança de mentalidade. A nossa maior dificuldade é vencer o nosso eu. O nosso maior inimigo não é o deserto, não é o Egito, não é a escravidão, não é Satanás, que é tipologia de Faraó, não é os egípcios, que são os nossos inimigos, não são. O nosso maior inimigo somos nós. A nossa mentalidade, a nossa estrutura que foi construída durante todos os anos na nossa vida. Essa sim é a nossa maior dificuldade. Porque muitas vezes, queridos, Deus nos arranca do Egito, do mundo. Muitas vezes Deus nos arranca da escravidão do pecado. Muitas vezes Deus nos arranca do meio dos inimigos. Muitas vezes Deus nos liberta de demônios, de aflições, de perturbações. Mas as nossas estruturas de mentalidade faz com que a gente tenha saudade dessas coisas. Faz com que a gente retorne por caminhos que Deus não quer que a gente passe. E Deus, ele diz assim: eu não vou levá-los pelo caminho mais fácil. Pois quando eles se defrontarem em meio à guerra, eles vão se arrepender e eles vão querer voltar para o Egito. Então eu vou fazer dar meia volta. Eu vou fazer que eles passem pelo caminho mais longo. Eu vou ensinar, eu vou construir uma nova mentalidade. Eu vou construir uma mentalidade de dependência do Espírito Santo do Senhor. Durante, queridos, o processo, Deus, ele tenta construir uma nova mentalidade naquele povo. Só que mais de 2 milhões de pessoas saíram daquele lugar. Era muita gente. Muita gente. Só 2 adentraram na terra que mana leite e mel. Só 2 adentraram no lugar que Deus tinha preparado para eles. O restante nasceu no deserto. O restante nasceu fora do Egito. Porque Deus conseguiu tirar aquele povo do Egito. Mas o Egito não saiu deles. E por que, queridos, que Deus não tirou o Egito daquele povo? Porque tem coisas na nossa vida que é Deus quem faz. Mas tem coisas na nossa vida também que somos nós que tomamos as nossas decisões. E outro dia eu preguei aqui para vocês que as decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para nós. E isso soa muito estranho, muito esquisito, mas é uma realidade. Porque Deus pode ter uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas você decidir que não quer.
Inclusive, queridos, a palavra diz assim que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quem que Jesus morreu? Pelo mundo. O que Jesus fez? Salvou o mundo. Só que o mundo não recebeu a sua salvação. Nem todo mundo quer aquilo que Jesus deu. Ele já deu, ele já entregou, mas nem todo mundo recebe. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo tira a mentalidade de escravidão para viver a vida que Deus estabeleceu. Então, muitas vezes nós achamos que não, mas as nossas decisões vão definir o nosso futuro, vão definir a nossa postura diante dessa terra, vão definir os nossos resultados, vão definir aquilo que nós vivemos e aquilo que nós deixamos de viver. Deus, ele tinha poder, queridos, e ele tem poder para abrir o mar vermelho. Ele tem poder para tirar a água da rocha. Ele tem poder para fazer chover pão do céu. Ele tem poder para poder salvar o homem. Mas ele decidiu que ele te daria o direito de escolher. Ele decidiu que você ia tomar decisões. Ele decidiu que você ia escolher entre permanecer com uma vida de escravo e uma mentalidade do Egito, ou mudar a sua mentalidade. E é por isso que lá em Romanos 2:2 ele diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo assim: não se conforme. Mas eu posso me conformar? Posso. Eu posso não ter mudança nenhuma? Posso. Eu posso permanecer em um lugar de zona de conforto? Posso. Eu posso procrastinar uma vida inteira? Empurrar com a barriga aquilo que Deus está falando? Posso. Porque essa é uma decisão que eu tomo. Essa é uma decisão que eu tomo. E logo à frente, Moisés, ele traz ânimo para o povo. Logo à frente, Moisés, ele diz para o povo: olha, fiquem firmes no Senhor. Saiba que Deus vai operar de uma forma tão poderosa que nunca mais nós veremos os inimigos da nossa vida. E Moisés, a palavra diz que ele começa a clamar ao Senhor. Mas o próprio Deus diz assim: por que você está clamando, Moisés? Diga aos israelitas que sigam em frente, avante. Erga sua vara, estende a mão sobre o mar, e as águas se abrirão, e vocês vão atravessar o mar em terra seca. O que Moisés estava fazendo? Clamando. E o que Deus disse para Moisés fazer? Agir. E eu sei que tem pessoas aqui que entraram aqui nessa manhã, que você precisa tomar decisões, que você precisa dar passos, que você precisa recalcular sua rota. Enquanto eu estava orando, o Senhor me falou muito a respeito de orientação, de GPS, de direcionamento, de estar atento para ouvir a voz do Senhor. E eu sei que é a respeito de decisões. Pessoas que estão aqui, que entraram aqui nessa live, que precisa tomar decisões, que precisa ser orientado, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. E que você está clamando: Pai, 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 e o Senhor está dizendo para você: avante. Pode dar passos, pode seguir, pode fazer, pode tomar decisões. E o Senhor, ele está falando ao seu coração. Mas muitas vezes você está aí ainda esperando: não, eu vou esperar descer aqui um anjo com a espada de fogo.
Não, eu vou esperar aqui um sinal poderoso do Senhor. Não, eu vou esperar a irmã fulana trazer uma palavra profética e gritar: terra, assim diz o Senhor. Só que, queridos, nós precisamos aprender a nos mover pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus não são guiados pelos sinais de Deus. Os filhos de Deus não são guiados pelas palavras proféticas da irmã fulana ou beltrana. Não. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando você precisar tomar uma decisão, pergunte ao Senhor: Pai, eu preciso tomar essa e essa decisão. Eu coloco aqui diante do teu altar. Guia, Senhor, a minha vida. E eu costumo dizer para o Senhor: Pai, se for a tua vontade, abre a porta, traz a tua direção. Se não for a tua vontade, fecha essa porta, mas também me dá discernimento. Porque muitas vezes Deus abre uma porta, mas os adversários se levantam. Eu já preguei aqui também sobre isso. 3 tipos de porta. A porta fluida, que Deus abre, o negócio parece um rio de água viva. A porta que Deus fecha, que ninguém abre. Tu tá batendo ali que o negócio não abre de jeito nenhum. E a porta que Deus abre, mas se levantam muitos inimigos para fazer você parar. Discernimento, queridos, do Espírito Santo do Senhor. Moisés, ele está dizendo: Senhor, eis aqui, Pai, os egípcios estão vindo, o mar está na frente e eu não sei o que fazer. E o Senhor disse: avante, marche, estenda as suas mãos, dê ordem para que o mar se abra. E tem momentos, queridos, que nós estamos em encruzilhadas, em situações difíceis, onde o inimigo está vindo de um lado, o mar está na frente, você não sabe literalmente o que fazer. E é um momento onde você precisa dar ordem, e você precisa erguer a sua vara, estender a sua mão, e crer que quando você começar a caminhar, Deus vai abrir o mar. A grande questão é que a gente espera antes o mar se abrir para então começar a marchar. A grande questão é que nós esperamos o milagre acontecer para que a gente possa se mover na direção que Deus está dizendo. Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu vou. E o Senhor está dizendo: vá que eu vou abrir. Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? E o Senhor está dizendo: vá. E eu vou abrir o caminho. E a fé, querido, é o oposto do mundo. O mundo, ele só crê quando ele vê. Ele só entra quando o caminho está aberto. Ele só faz quando as coisas estão prontas. Mas aqueles que vivem pela fé, aqueles que creem, aqueles que acreditam, eles dão passos, mesmo que eles não estejam vendo ainda. Eles dizem, eles ouvem a voz de Deus dizer: avante, mesmo diante de um mar que está totalmente fechado. E eles começam a avançar. E eles começam a declarar, e eles começam a dar ordens para circunstâncias. E eles começam a ver as ações, o mover sobrenatural do Senhor. A fé é um lugar que eu não posso explicar. Eu sei porque sei, e eu vou começar a dar passos naquela direção. E o Senhor nessa manhã, Ele está dizendo para você que vem perguntando para Ele: Senhor, para onde que eu vou? Pai, eu devo tomar essa decisão. E o Senhor diz assim: avante, avante, levanta a sua vara, comece a dar passos, diga aos israelitas: marchem, caminhem, faça o que precisa ser feito. Queridos, era impossível atravessar o mar. Impossível atravessar o mar em terra seca.
ao ponto de que quando os egípcios vão passar, eles morrem. O mar se fecha e eles morrem afogados. Tem pessoas que dizem assim, não, foi porque a maré baixou. Não. Aquele mar é um mar profundo. Os egípcios morreram afogados no mesmo mar onde eles passaram por terra seca. Graça, misericórdia, bondade, milagre, prodígio, maravilha. Às vezes as pessoas veem você fazer alguma coisa e elas falam, não, eu vou fazer também. Os inimigos viram Moisés e o povo passando. Eles disseram, não, vamos passar também. Qual é a nossa diferença? Nenhuma, vamos passar também. Só que quando você tem uma palavra de Deus, queridos, o favor de Deus está com você. Mas quando você não tem uma palavra de Deus, quando você não tem uma orientação de Deus, quando você não tem um avante de Deus, marche, pode ir, você vai acabar se afogando no lugar onde pessoas passaram por terra seca. Você vai acabar se perdendo nos lugares aonde pessoas passaram por terra seca. Você vai acabar se afogando em águas de um mar que pessoas passaram por terra seca. Nós precisamos estar conscientes da voz do Senhor. Nós precisamos estar guiados, conduzidos pela voz do Senhor. Pastor, e como eu posso ser guiada? Como eu posso ser conduzida pela voz do Senhor? Queridos, no lugar da oração. Não tem outro lugar. Infelizmente, eu vou dizer para você, não tem outro lugar. Não tem como ser conduzido apenas ouvindo os outros. Não tem como ser conduzido apenas ouvindo palavras proféticas. Não tem como ser conduzido. Aí outras pessoas vão conduzir você. E nem sempre outras pessoas conduzem você para o lugar certo. Outro dia eu estava conversando aqui com meu filho mais velho e eu vi um pastor famoso falar mal de cura, né? Falar que Deus não cura, aquela coisa toda. E, queridos, não é porque em algum momento alguém não recebeu uma cura que Deus não cure. Ludmila morreu. Ludmila Feber. Ela lutou, creu, acreditou, permaneceu. E ela morreu. Eu posso invalidar que Deus cura porque a Ludmila morreu? Não. Eu posso invalidar que Deus é o Deus da cura, da restauração, porque alguém não foi curado? Não. Ele cura. Ele continua curando. Ele continua se movendo. Os milagres, eles não cessaram com os apóstolos. Ele não cessou com a subida de Jesus. Ele não cessou. Os milagres continuam. O mover de Deus continua. Mas nós precisamos aprender a dar ouvidos à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. E é aonde que eu ouço essa voz, é aonde que eu escuto a voz do Senhor. É sair de uma ministração como essa, onde Deus disse para você, avante, marche, faça o que precisa fazer. E você dizer, Senhor, eu senti que essa palavra é para mim. Eu senti, Senhor, que eu preciso tomar decisões. Eu senti, Pai, que eu preciso dar passos nessa direção. E você entrar no lugar secreto e você se prostrar diante do Senhor. E você ouvir do próprio Deus. Essa palavra foi para você. Avante, dê passos, caminhe, prossiga. A palavra de Deus que nós lemos nessa manhã
O próprio Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Eu quero responder para você nessa manhã. Não temas. Fique firme. E veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Não é amanhã, não é depois, não é semana que vem. Eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar essa palavra sobre você. Talvez você entrou aqui, você está diante do mar e você está diante dos inimigos. Você nem sabe o que você vai fazer. Você olha para um lado, não tem solução. Você olha para o outro, não tem solução. E o Senhor diz assim para você: não tenha medo. Não temas. Fique firme. E veja o livramento do Senhor, o seu Deus. E o Senhor diz para você assim: agora comece a marchar. Comece a dar passos. E eu vou finalizar com uma pergunta para você. Qual é a decisão, o passo que você pode dar hoje em direção àquilo que Deus tem falado ao seu coração e que você, por medo, ainda não tinha dado? Voltou, parou. Parou, sabe por quê? Porque minha energia foi embora. Parou tudo, minha energia foi embora e eu voltei agora. Voltei pelo celular do meu marido. Voltei pela internet dele, que a minha também não funcionou, não. Amém. E vamos finalizar, então, tá bom? A pergunta que eu tava fazendo para você é: qual é a atitude, o passo, a decisão que você pode tomar para que você possa viver aquilo que Deus já tem falado ao seu coração? Qual é o lugar que você precisa entrar, fazer, colocar para acontecer? Que Deus está dizendo: não temas. Hoje, tem mares que vão se abrir hoje, queridos. Eu creio, em nome de Jesus, que hoje, tem pessoas exatamente aqui hoje que vão me mandar mensagens ainda hoje. Não é a primeira vez que Deus está fazendo isso nessa live. Não é a primeira vez. Deus já fez isso muitas vezes aqui nessa live. E eu creio que hoje o Senhor vai estar abrindo portas onde não tem. Eu creio que hoje, exatamente hoje, você vai tomar decisões que você vai ficar impactada com aquilo que Deus vai fazer através da sua decisão. E o Senhor disse para você: não tenha medo, fique firme. E veja o livramento que o Senhor está trazendo para vocês. Vocês nunca mais vão vivenciar, ver esses egípcios. O Senhor lutará por você, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu quero orar por você aqui nessa manhã. Bebel falou, passando aqui para avisar que minha mãe saiu do hospital, que foi curada da gripe. Obrigado por ter orado por ela. Coisa linda, gente. Louvado seja Deus. Suelma falou que a mãe está no leito da UTI. Estará curada em nome de Jesus. E, queridos, nós vamos orar agora nessa manhã. Nós vamos orar e eu quero que, com os olhos da fé, eu quero que você veja a porta que você precisa. Eu quero que você veja cura nessa manhã. Eu quero que você veja porta se abrindo, como Bruna disse: eu preciso de uma porta aberta. Eu quero que você veja a porta que você precise, Bruna, se abrindo. Eu quero que você veja transformações acontecendo. Eu quero que você... Queridos, Deus não colocou a imaginação em você para nada. Não. Ele colocou a imaginação para que você crie.
crie o seu futuro, para que você crie a sua realidade. A imaginação, os sonhos e as visões, elas são responsáveis, queridos, por trazer à existência aquilo que está na quarta dimensão. Nós somos responsáveis por trazer à existência. Tem um livro que eu já passei um monte de vezes para vocês. Talvez alguém aqui não tenha lido, mas o nome dele é A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yong-Chu. Eu amo demais. Então, que você possa ver essa manhã, essa porta, esse lugar. Que você possa ver nessa manhã, esse lugar que Deus está dizendo assim: filha, por que você está clamando a mim? Estenda suas mãos, dê ordem para o mar, e ele vai se abrir na sua frente. Estenda suas mãos, dê ordem, e ele vai se abrir. Estenda suas mãos, dê passos na direção, e você vai ver eu operando na sua direção. Queridos, quem abriu o mar foi Deus. Mas quem ergueu o cajado e estendeu as mãos foi Moisés. Existe uma parte que eu faço e existe uma parte que Deus vai fazer. E eu vou garantir para você que eu passei quase 20 anos da minha vida esperando Deus fazer a minha parte. E Ele não fez. Até que eu entendesse que eu precisava fazer a minha parte. E Deus iria fazer a parte dele. Até que eu entendi que tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que eu preciso fazer. Tem decisões, queridos, que Deus, ele vai vir abrir o mar vermelho, vai fazer um milagre, o impossível. Mas eu quero deixar muito claro nessa manhã que o possível é você quem faz. E tem gente aqui nessa live, nessa manhã, que você está clamando a Deus, você está chorando, gritando, jejuando, clamando. E você está clamando pela parte que é sua, pela parte possível. E Deus está dizendo assim: caminha, avante, pode atravessar, porque o mal, o impossível, quem faz sou eu. Mas o possível você precisa fazer. Então sai desse lugar de zona de conforto, de procrastinação. Para de deixar para amanhã aquilo que Deus está te mandando fazer hoje. Para de deixar para amanhã aquilo que Deus já disse. Avante, filha. Avante, faz o negócio acontecer. E em nome de Jesus, que você possa erguer as suas mãos. Que você possa colocar o seu cajado sobre as águas. Porque elas vão se abrir. No nome de Jesus. O impossível, Deus faz. E o possível, ele coloca para que você se posicione e você faça a sua parte no nome de Jesus. Bebel falou que ontem se reconciliou na igreja. E agora ela faz parte do grupo de jovens, coisa mais linda desse mundo. Nós vamos orar nessa manhã e eu quero que enquanto eu oro, você veja, no nome de Jesus, a resposta que você vai receber nesse dia, no nome de Jesus. Pai, nós oramos. Queremos nos colocar diante do teu altar e na tua presença. Senhor, nós oramos por pessoas que entrou aqui nesse lugar e que precisam de um milagre nesse dia. Pessoas que estão diante de Faraó e diante do Mar Vermelho. Pessoas que o Senhor fez tomar a rota mais longa, porque precisavam crescer, aprender, desenvolver. Pessoas que precisavam ser libertas da mentalidade do Egito, da mentalidade de escravidão, de falta, de necessidade. Mentalidade, Senhor, de enferma, de doente. Pessoas que declaram enfermidade todos os dias sobre a vida. Pai, que nessa manhã haja uma troca de mentalidade. Que nessa manhã haja um mover sobrenatural sobre a vida dessas pessoas. E que nessa manhã o Senhor possa vir com os teus de repente. Eu profetizo hoje. Assim como Moisés disse, observem, vejam hoje, não temas,
porque o Senhor trará sobre vocês livramento. Pai, e nessa manhã eu oro para que portas se abram e eu dou uma ordem no reino espiritual. Porta em nome de Jesus, se abra agora. Em nome de Jesus, enfermidade cesse. Em nome de Jesus. E eu quero que você possa ver agora a resposta que você tem clamado ao Senhor. Que por meio dos olhos da fé, da imaginação, de uma visão profética no Senhor, você veja a porta se abrindo e o Senhor se movendo de uma forma sobrenatural na tua direção. E que você declare com a sua boca: eu creio, eu tomo posse e eu declaro que eu vou viver o impossível, que para o Senhor é possível. E que as minhas impossibilidades, Deus irá transformar em possibilidades. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus que transforma impossibilidades em possibilidades. E nós declaramos, Senhor, que nessa manhã a tua mão poderosa está estendida sobre as nossas vidas. E, Senhor, que passos aqui sejam dados hoje, passos de fé, passos de ousadia, passos de intrepidez, e que o teu povo possa experimentar os de repente do Senhor, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém de novo. Que você, nesse dia, possa dar passos de fé. Que nesse dia você possa dar passos e tomar decisões que até então, por medo, por paralisação, pessoas que estão paralisadas aqui, hoje Deus está te dando uma ordem de comando. Avante. Pode caminhar. Pode marchar. Sai da paralisação, no nome de Jesus. E que você possa adentrar no novo de Deus. E eu tô esperando os directs que eu vou receber hoje. Tá? Eu tô esperando, em nome de Jesus, um monte de resposta de Deus nessa manhã, nesse dia. E que você me mande muitos directs hoje a respeito das decisões que você tomou e do mover que Deus fez na sua vida, dos mares que se abriu nesse dia. Mares de enfermidades vão se abrir. Mares de portas vão se abrir. Mares de casamento. Mares de educação de filhos. Muitos mares emocionais vão se abrir hoje. Pessoas que estavam paralisadas pelo medo. Você vai caminhar hoje. Pessoas que estavam paralisadas na zona de conforto, na procrastinação, no auto-engano. Colocando a responsabilidade em Deus. Você vai começar a dar passos hoje. E vocês vão me mandar directs em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam criar hoje um excepcional dia conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. E tome decisões. Não temas. Vejam o que o Senhor vai fazer nesse dia. E o Senhor diz para você: avante, dê passos, pode caminhar, no nome de Jesus. Beijo com cheiro, um abraço para vocês e tamo junto no nome de Jesus.